Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? É um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez junto com vocês. Já me sinto parte dessa família da IBAM Boca do Rio. Agradeço ao pastor Marcos pelo convite que me foi feito. E para mim é sempre muito gratificante estar aqui com os irmãos, compartilhando sobre a palavra de Deus. Claro que isso também nos traz a responsabilidade de estarmos aqui trazendo essa palavra, mas nós pedimos a misericórdia do Senhor para que possa nos usar humildemente para falar aquilo que Ele deseja ao coração dos queridos irmãos. Neste momento, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. Primeiramente, eu gostaria de, antes de ler, contextualizar os irmãos sobre a motivação de Pedro ao escrever esta carta. Ele escreveu essa carta destinada aos forasteiros, né? Aos gentios que estavam dispersos por toda a Europa no surgimento da igreja, e eles eram pessoas que eram muito perseguidas por causa do evangelho. Então Pedro escreveu essa carta motivando essas pessoas e encorajando-as, né, em meio a todas aquelas dificuldades que elas estavam vivendo. E o objetivo também da nossa reflexão hoje é fazer a mesma coisa com cada um de nós que estamos vivendo esse momento tão difícil na história do mundo, né? E, acima de tudo, nós rememorarmos o sacrifício de Jesus ali na cruz. Estamos no mês da Páscoa, né, o mês de abril, onde nós celebramos a Páscoa, que é o memorial que reflete o sacrifício de Jesus na cruz, mas além disso, ele tem ressuscitado ao terceiro dia. E nós estamos aqui juntos para celebrar isso. E eu gostaria de refletir com vocês qual o impacto disso, né, desse acontecimento nas nossas vidas e como esse acontecimento se relaciona com a nossa vida no contexto atual em que estamos vivendo. Porque aparentemente pode não haver relação nenhuma, né, entre Cristo haver ressuscitado ao terceiro dia e a situação que nós estamos vivendo hoje, com isolamento, pandemia, campanha de vacinação e tudo isso que estamos vivendo, né, no contexto atual. Muitos desempregos, muitas mortes, notícias tristes que nos abalam, que nos desanimam. Mas a essa mensagem de que Jesus Cristo ressuscitou, ela pode nos trazer alegria, pode nos trazer conforto. E esse é o nosso objetivo. Então vamos ler, queridos. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Vamos ler. Bendito o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém, queridos? Como eu estava falando no contexto em que Paulo escreveu essa carta, os cristãos eram perseguidos pelos judeus, por serem uma religião dissidente do judaísmo, eram perseguidos pelos romanos, por serem vistos como algo prejudicial ao império, e por causa desse motivo eles não eram bem vistos em locais nenhum. E por isso essas pessoas sofriam muito por causa do evangelho. E Pedro escreveu com o objetivo exatamente de animá-los, de confortá-los. E que conforto foi esse que Pedro trouxe para eles e que a palavra de Deus nos traz hoje, nesse momento em que estamos vivendo?
Como a gente falou inicialmente, estamos vivendo um momento de pandemia, de isolamento, lockdown, palavras que a gente nunca ouviu antes na nossa vida, que hoje fazem parte do nosso contexto, máscaras, né? Covid-19, tantos termos novos e uma situação inusitada para a população mundial, né? Ninguém nunca antes viveu um momento como esse na história, né? Temos outras pandemias que existiram no mundo, mas nada tão grave, tão severo como essa que estamos vivendo hoje. E vivendo essa situação, nós olhamos para o lado, olhamos para a situação que estamos vivendo e nos desesperamos, nos desanimamos, né? Você, meu irmão, que está em sua casa aí nesse momento, pode estar olhando para o lado, vendo seus vizinhos, seus amigos, seus familiares, várias pessoas que você ama sofrendo exatamente por essa situação. E nesse momento nós nos abatemos, nos entristecemos, porque somos humanos, né? Isso é natural do ser humano. Mas a palavra de Deus traz um conforto para mim e para você nesse instante, e é nela que nós devemos nos firmar para estarmos preparados para enfrentar isso e, acima de tudo, tendo a consciência do que a palavra nos ensina sobre isso. E nós vemos aqui, logo no início, no versículo 3, Pedro dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Queridos, nós não temos uma esperança qualquer. Nós não temos uma esperança de que o ônibus chegue e a gente possa entrar no ônibus e ir para casa. Nós não temos a esperança de que o salário caia na conta e a gente possa pagar as nossas dívidas. Nós não temos a simples esperança de que a vacina chegue e a gente possa tomar essa vacina e estar imunizado contra o Covid. Nós temos a esperança viva. Que esperança viva é essa que Pedro está trazendo? Essa esperança vívida, ela é uma esperança motivante, ela é uma esperança que nos tira da letargia, nos tira do estado de tristeza, de desânimo. E essa esperança que foi garantida segundo a muita misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenera para essa vida viva esperança. E como é que ele nos regenera para essa viva esperança? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, Jesus Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Toda a nossa fé é baseada exatamente nessa mensagem. Eu vou ler aqui para vocês 1 Coríntios 15, a partir do versículo 15. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais indignos de compaixão. Então, se nós não temos essa esperança vívida, essa esperança viva que o texto traz para a gente, de que Cristo ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas o texto vai continuar. No versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio de um homem, só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Então, querido, Jesus Cristo foi o primeiro. E com isso ele traz o consolo e o conforto para mim, que nós também iremos estar junto dele lá nos céus. E é esse conforto que Pedro traz para a gente aqui. Essa esperança vívida de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aí vamos ler o versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível.
reservada nos céus para vós outros. Então, queridos, a partir do momento em que Jesus ressuscitou, foi aos céus, ele garantiu para mim e para você essa herança. Que herança de que nós seremos salvos, que a morte não terá vitória sobre a minha e sobre a sua vida. E como isso, Jesus, tem relação com o que eu estou vivendo hoje, com as dificuldades, com os problemas, com as lutas que eu estou vivendo neste dia, em 2021, no mês de abril? Querido, problema nenhum, dificuldade nenhuma pode ser maior do que a morte eterna. Sabe qual é o máximo que o coronavírus pode fazer com você e comigo, se nós estamos alicerçados nessa esperança viva? O máximo que pode ocorrer comigo e com você é estarmos nos braços do nosso Pai. Se nós temos essa certeza e essa convicção, nós vivemos a nossa vida com uma perspectiva diferente. Nós vivemos a nossa vida com o foco não nos problemas e nas dificuldades em que vivemos, mas tendo a certeza que a vitória é garantida por Cristo Jesus. E isso nos anima, nos motiva, porque eu sei que está difícil agora, eu sei que é triste a situação que estou vivendo, eu sei que perdi irmãos, amigos, parentes, pessoas que eu amo, mas eu sei que lá no final eu estarei nos braços de meu Pai. Que eu sei que lá no final eu encontrarei os meus irmãos e irmãs, amigos e amigas lá nos céus com Cristo Jesus, e lá não haverá tristeza, nem choro, nem pranto. Nós estaremos juntos, alegres e felizes com o nosso Pai. E se isso não pode trazer conforto e alegria para você em meio a todas essas situações, queridos, eu não sei nada mais que possa nos confortar e nos alegrar. Porque se eu sei que ao final disso tudo eu estarei nos braços do meu Pai, nos céus, com Cristo Jesus, problema nenhum, dificuldade nenhuma que eu vivo aqui na terra, isso pode me abater, pode me entristecer, pode tirar a minha paz. Porque a minha paz, a minha alegria não está nas circunstâncias que estão ao meu redor, e sim na certeza que eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Ah, Jason, mas você não está vivendo o que eu estou vivendo. Você não está passando pelo que eu estou passando. Queridos, se for falar de sofrimento, eu tenho certeza absoluta que Jesus Cristo sofreu muito mais do que eu e você. Imagine o peso de todos os pecados da humanidade sobre os seus ombros, naquele momento na cruz do Calvário. Imagine quanta dor e sofrimento Jesus passou no Gólgota, naquele momento, naquelas horas de dor e sofrimento, onde ele foi açoitado, surrado, espancado, humilhado, cuspido. E acima de tudo, queridos, sem ter nenhuma culpa, sem ter havido feito nada, sem merecer, apenas porque ele me amou e te amou. Então, querido, eu digo a você com toda certeza, Jesus Cristo sofreu muito mais por mim e por você, e ele sofreu por amor. E acima de tudo, ele sofreu e morreu ali na cruz para nos dar essa esperança que o texto bíblico traz aqui, que é uma herança incorruptível. Significa que não pode ser destruída por nada, sem mácula, sem manchas, sem pecados, sem falhas, imarcessível, que não murcha, não perde o seu valor com o tempo. Me diga algo precioso que você pode encontrar aqui na terra, que em alguma situação não possa ser destruída, não possa ter mácula, não possa murchar, nem ser destruída pelo tempo, não possa ser roubada. Tudo que há de precioso nesse mundo pode perecer, mas a herança que Cristo Jesus garantiu na cruz do Calvário para mim e para você, essa herança não pode ser destruída. O tempo não pode apagá-la. E acima de tudo, como o texto diz, está reservada nos céus para nós. Reservada. O verbo aqui está no tempo perfeito.
significa que está acabado, não tem mudança, não há como isso ser transformado. Já está reservado, garantido, confirmado, selado lá nos céus, para mim e para você. Mas existe uma condição, e o texto mostra para a gente: guardados pelo poder de Deus mediante a fé. A fé, ela é a chave, ela é o segredo para que eu e você possamos acessar a essa herança. Essa fé que nós possuímos em Cristo Jesus e no seu sacrifício ali na cruz do Calvário por nós. Ah, Jesus, eu não tenho mais essa fé. A própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se você quer desenvolver essa fé, se você quer que essa fé amadureça, se você quer que essa fé germine dentro de você e contagie e consiga controlar todo o seu corpo, as suas emoções, os seus pensamentos, as suas decisões, é necessário que eu e você possamos estar cada vez mais firmados na palavra de Deus. Se eu e você não estamos cheios da palavra de Deus, cheios das suas promessas, cheios das suas verdades que estão contidas aqui, nós com certeza teremos a nossa fé abalada. Então, queridos, o segredo nesse momento de pandemia que estamos vivendo, de tristeza, de depressão, de tantas coisas tristes que estão ao nosso redor, mergulhe na palavra. Leia cada vez mais, medite cada vez mais, compartilhe cada vez mais dessa palavra e ela estará brotando dentro do seu ser e fazendo o seu trabalho e transformando a sua vida e fazendo com que você perceba que nós temos uma viva esperança garantida por Cristo Jesus. E isso vai transformar o seu ser, transformar o seu ânimo, lhe dar uma nova motivação. E, queridos, aí vem o versículo 6, onde ele nos traz uma lição muito importante para esse momento que vivemos. Ele diz: nisso exultais. O que é nisso? No que falamos antes, de que nós temos essa certeza da salvação, da vida eterna, de que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele nos deu uma herança incorruptível, reservada nos céus, guardada pelo poder de Deus, que é a nossa salvação, que irá se revelar no final dos tempos. Eu sei que no final de tudo eu terei a minha vida eterna. Então, depois que eu tenho consciência dessa verdade, que eu me apodero dessa verdade e que ela faz sentido na minha vida e na minha existência, aí ele vai dizer: nisso exultais, nisso se alegre, nisso se fortaleça, nisso se motive. E aí ele vai dizer: embora no presente, por breve momento, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então ele está dizendo: olhe, se tranquilize, se acalme. Agora, nesse momento presente, você está triste, você está batido, você está preocupado, porque tudo isso está ao redor, todas essas provações estão ao meu redor e ao seu redor. E Pedro diz: nisso exultais, nessa certeza da salvação. Embora agora, nesse breve tempo, você está triste por essas provações. Mas por que essas provações acontecem, Jason? Por que nós estamos passando por tudo isso? Qual é o sentido de tudo isso que está acontecendo no mundo? O texto continua nos explicando: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, queridos, ele faz uma comparação, uma analogia. O fogo, o ouro, é um material precioso, mas ele é retirado da terra de forma bruta. Ele está misturado com outros materiais, areia, pedras, outros metais, e ele está em estágio bruto. Para que o ouro seja puro, para aquele famoso ouro 24 quilates, não é isso?
que a gente coloca na nossa aliança, nas nossas joias, ele precisa ser purificado. E como é que o ourives faz isso com o ouro? Coloca ele no fogo. Então o texto diz que para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Esse é o objetivo das nossas provações, das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas tristezas, de tudo que a gente vive, de toda essa situação que está ao nosso redor hoje. É para provar a nossa fé. Para que eu e você sejamos purificados, como o ouro é purificado no fogo. Eu e você só somos purificados no momento que nossa fé é colocada à prova. Em quem é que nós cremos? Em quem é que está firmada a nossa vida? Onde é que está a nossa alegria? Onde é que está a nossa paz? São nas circunstâncias que estão ao nosso redor? Se são, então realmente nós temos que nos desesperar. Mas se a minha e a sua fé é firmada em Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, todas essas provações servem somente para que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida em Cristo Jesus. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, fortaleça a sua fé cada vez mais. Busque cada vez mais ao Senhor. Busque conhecer cada vez mais a sua vontade através da palavra na sua vida e viva isso com toda a intensidade. Porque essa prova, essa luta que você está passando é exatamente para que você, ao final desse processo, seja cada vez mais maduro e íntegro, sem que lhe falte nada, como diz Tiago 1. Nós temos que nos alegrar quando estamos passando por isso, porque sabemos que é o Senhor provando a nossa fé, purificando eu e você para que sejamos cada vez mais preciosos aos olhos do Pai. E aí, querido irmão, querida irmã, nós vemos as provas e as lutas também com outro olhar. Isso não veio para me destruir, isso não veio para me entristecer, isso não veio para me desanimar, isso veio para me purificar, para que eu seja aperfeiçoado. E nós enfrentamos com outro olhar as dificuldades da vida. E o final desse versículo é mais interessante. Apurado por fogo, resulte, quer dizer, qual é o final, qual é o resultado dessa prova, qual é o resultado dessa dificuldade quando eu estou com a consciência de que aquilo veio com o objetivo de aperfeiçoar a minha fé. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém, queridos? As nossas vidas vão resultar em louvor, glória e honra a Jesus. Aleluias! Nós temos que nos alegrar com isso. A minha vida, a sua vida, todos esses problemas e dificuldades que estão acontecendo ao nosso redor, estão acontecendo para resultar em honra, glória e louvor a Jesus. E aí, no final, ele vai dizer: a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Queridos, qual é o resultado disso tudo? Por que tudo isso acontece? Porque todos esses problemas vêm nas nossas vidas e nós somos, como o texto diz, confirmado o valor da nossa fé. Aí ele vai dizer no versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Se nós estamos firmados em Jesus, se nós temos essa viva esperança em nosso ser, nos motivando, nos animando, nos confortando, nos acalentando em meio às dificuldades. O fim, o resultado disso tudo é a salvação da nossa alma. E esse é o objetivo maior. Essa deve ser a maior preocupação minha e sua.
Nós não devemos estar preocupados e abatidos, nem desesperados por causa do Covid-19, nem por causa do lockdown, nem por causa da conta que nós temos que pagar, se temos dinheiro ou não, se temos comida na mesa ou não, se vamos ter como pagar o aluguel final do mês ou não. Nós temos que estar preocupados e com todo o nosso foco, com toda a nossa atenção, com toda a nossa intenção sobre a salvação da nossa alma. Porque disso depende a nossa eternidade. E, queridos, ninguém conscientemente trocaria os 70 ou 80 anos por uma eternidade. Mas eu e você fazemos isso todas as vezes em que decidimos as coisas baseadas somente naquilo em que nós vemos, naquilo em que nós pegamos, naquilo que nós podemos fazer, na força do nosso braço, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, nas nossas posses, no nosso dinheiro. Quando nós decidimos e conduzimos as nossas vidas baseadas nessas coisas, nós estamos tomando uma péssima decisão. Mas como o texto aqui diz, se nós temos essa esperança viva de que Jesus Cristo ressuscitou e nos deu essa herança incorruptível, nós fazemos as nossas escolhas baseadas não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós cremos. Para finalizar, queridos, tem um texto que para mim é muito interessante de Hebreus, que vai confirmar exatamente esse texto que a gente acabou de ler de 1 Pedro. É Hebreus 6, do versículo 18 em diante. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, para o forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, nessa carta aqui nós temos essa certeza que essa esperança viva que nós temos, ele diz que nós temos por âncora da alma, segura e firme. A função da âncora num barco, ela é fundamental. No momento em que o barco está no meio de uma tempestade, no momento em que o barco está no meio de ondas revoltas, de ventos que podem balançar aquele barco e jogá-lo em meio às pedras, sabe o que o capitão do barco faz e ordena aos seus marinheiros? Lancem as âncoras. Porque a âncora tem o objetivo de segurar o barco no mar, na água, e evitar que o barco seja sacudido, levado e destruído. E nós temos aqui nesse texto bíblico dizendo que a esperança que Jesus Cristo nos propõe, ela serve como âncora para a nossa alma. Ela nos impede de sermos destruídos pelas ondas, pelo mar, pela tempestade, pelos ventos que assolam nas nossas vidas. E nós temos que ter isso como convicção e guardar isso em nossos corações. É essa esperança viva de que Jesus ressuscitou. Você que está em casa, Jesus Cristo ressuscitou, aleluias! E nós temos que ter essa âncora para a nossa alma, onde nós nos amarramos e nos prendemos. E como o texto diz, nós estamos seguros e firmes em meio à tempestade que possa vir. Não há furacão, não há tempestade, não há problema, não há dor, não há morte, não há choro. Nada que possa nos abalar, porque nós temos essa âncora da alma segura e firme que é Jesus Cristo. O último sacerdote, o primeiro foi Melquisedeque, e nós temos o último sacerdote, como o texto diz, que entrou no Santo dos Santos e garantiu a vida eterna para mim e para você. E eu gostaria de finalizar, queridos, exatamente com essa passagem, para que você possa ter essa âncora para a sua alma em meio a todas as dificuldades que você possa viver. Certa vez, um jovem queria saber o que significava a palavra esperança. E ele procurou um sábio para obter informação sobre o que seria a palavra, o que significa a esperança. E esse jovem, ao encontrar esse sábio numa casa bastante humilde, ele
perguntou a esse sábio o que seria a esperança. E o sábio simplesmente olhou para ele e disse: a esperança é como o sol. E aquele jovem, ao ouvir essa resposta, ele se sentiu insatisfeito. E chegou para aquele sábio e disse: só isso? Como é que você vem me dizer que a esperança é igual ao sol? Isso não faz sentido para mim. E aquele sábio disse o significado daquela frase que havia dito a ele. Que a esperança era como o sol, porque após uma noite escura, onde as preocupações, onde as incertezas de não saber, de não enxergar, de não conhecer o caminho, de não poder ver a distante, porque na escuridão é isso que acontece. Nós não sabemos o que está atrás daquela escuridão, nós não sabemos o que pode vir, nós não sabemos o que pode acontecer. Então, durante a noite, nós nos preocupamos, mas nós sabemos que ao final da noite, o sol irá raiar. E todas as coisas serão claras, todas as coisas poderão ser vistas, e a preocupação e o medo se dissipa em meio ao sol. E a esperança é exatamente isso. E nós temos essa esperança que é Jesus Cristo. E ele mesmo disse que ele é a luz do mundo. E quem o conhece não andará em trevas. Que eu e você possamos ter essa luz brilhando dentro do nosso ser, iluminando a nossa alma, servindo como âncora, nos trazendo seguros e firmes em meio a tempestades, em meio à escuridão, em meio às lutas, em meio aos problemas. Creia, Jesus Cristo ressuscitou. Ele foi aos céus e está reservando o meu e o seu lugar lá nos céus. E lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá tristeza. E é isso que deve nos motivar e nos confortar em meio às lutas que nós vivemos aqui na terra. Que isso possa servir de consolo ao seu coração. Que essa mensagem possa ser guardada na sua mente nos momentos de dificuldade. Volte lá e leia 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Leia Hebreus 6, do versículo 18 ao versículo 20. E inúmeros outros versículos que mostram que Jesus Cristo veio nos dar a vida eterna. E isso com certeza irá trazer calma, ânimo e paz ao seu coração. Que Deus possa continuar abençoando a você, né? E que nós possamos ter essa certeza em nossos corações, porque ela nos fortalece e nos anima a enfrentar qualquer dificuldade, porque sabemos que ao final nós temos a vida eterna garantida por Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a você, meu irmão, minha irmã, que nós possamos cada vez estar mais firmes na sua palavra, crendo que um dia ressuscitaremos com Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar e que essa palavra possa encontrar abrigo no seu coração. Deus nos abençoe.